Boa noite, pessoal. Retornando aqui aos nossos vídeos sobre a IT22. Aqui é o engenheiro Newton Cubo. Peço desculpas pela demora, mas estamos de volta, graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Como eu falei, eu vou ler a IT de ponta a ponta e comentar os pontos que eu julgar mais importantes. Tá? O que eu não souber, eu vou falar. Mas o mínimo necessário eu consigo abordar aqui com vocês. Então vamos lá, nós paramos aqui no slide 19, em que eu falei que estamos falando sobre o dispositivo de recalque. Então o 535 da IT, ela fala o seguinte, que você pode soldar, pode ser soldada e possuir válvulas de retenção, válvula de retenção no dispositivo de recalque. É muito comum o dispositivo de recalque ou o registro de recalque ser furtado. É muito comum. Você pegar aí, de cada 10, 10 vocês não vai achar. É muito comum. E aqui ele fala da válvula de retenção pelo seguinte, se a pessoa arrancar isso aqui, tirar o tampão, tirar a peça inteira aqui, serrar aqui, o que tiver de água na tubulação vai sair. Tá? Já ouvi caso aí de esgotar até a reserva de incêndio. Não deveria, mas acontece. Então você pode colocar uma válvula de retenção. A válvula de retenção é um dispositivo que permite que a água vá só num sentido. Então, e o que acontece com o dispositivo de recalque é que ele é feito aqui, vou tentar fazer aqui. Imagine que aqui tem a rua, aqui é a calçada de um lado, a calçada do outro. E imagine que o dispositivo de recalque está aqui, o registro de recalque está aqui. E aqui vem a tubulação que vai para a rede. Vai para a rede de hidrantes, então está aqui. O dispositivo de recalque, ele vai ser colocado dessa forma. Ele vai se colocar de forma que permita água só nesse sentido, que é o que eu quero, porque quando a viatura do Corpo de Bombeiros parar aqui, ela vai conectar uma mangueira aqui e vai mandar água para a rede de hidrantes. Então você pode colocar um registro de recalque aqui. Tá? E aqui o dispositivo de recalque com essa peça aqui, que é um engate rápido, ou junta de união, rosqueada aqui, ó, e soldada. Ou você pode passar uma cola, aqui tem colas no mercado, de forma que dificulte a retirada dessa peça aqui. Vai impedir? Vai dificultar, mas impedir tá difícil. É difícil. E aí, se o vândalo arrancar essa peça aqui, ó, o registro de ângulo, não vai haver vazamento de água, porque a água só vai do sentido registro de recalque para a rede. Se ela tentar vir ao contrário, a válvula de retenção vai fechar, porque ela tem um dispositivo ali que só permite que a água vá nesse sentido. Se a água for voltar, essa peça que tem aqui dentro ó, é um anel, se fosse um anel, é uma chapinha aqui, ó. Ela não permite que a água retorne para a rua. Tá? Falando de forma mais simples. Então, esse é o 535. Então, continuando aqui, vamos lá. Aqui fala sobre o abrigo. Né? Os abrigos de mangueiras devem atender os padrões do anexo D541. As mangueiras de incêndio devem ser condicionadas dentro dos abrigos em zigue-zague ou aduchada. Nunca no formato chamado espiral, aquele que fica... quando sai da indústria, ele sai em forma de espiral e é armazenado dessa forma. Não deve ficar. Tem que ser ou zigue-zague ou aduchada. Conforme especificado na NMR 12779, sendo que as mangueiras de incêndio semi-rígidas, o que são as mangueiras de incêndio semi-rígidas? São do sistema tipo 1, mangotinho. Tá? Então as semi-rígidas devem ser acondicionadas em carretéis axiais, permitindo a sua utilização com facilidade e rapidez. Então, essa foto aqui é um abrigo de hidrante. Aí tem vários tamanhos, tem
tamanho maior. Tem um abrigo que é um pouquinho menor que esse. Eu não lembro quais são as dimensões, mas tem abrigo menor que esse aqui. Esse aqui é o tamanho padrão. Eu não lembro as dimensões. Aqui é o exemplo de uma mangueira aduchada, é dessa forma, porque fazendo assim fica fácil de esticar a mangueira, lançar a mangueira. É só você colocar ela em pé, assim. Aí tem uma ponta que vai ficar aqui, ó, e a outra ponta, né, o outro lado, outra extremidade, vai ficar mais ou menos aqui. Essa distância aqui tem que ser mais ou menos aí 1 metro por aí. E aí o brigadista vai pisar nessa parte aqui, vai pegar com a mão aqui e vai lançar como se fosse um boliche. Aí ela vem desenrolando, desenrolando, desenrolando. E vai ter as duas empatações na mão dele. Uma empatação vai no registro de ângulo, lá no engate rápido, e a outra empatação vai ser conectado o esguicho regulável ou esguicho agulheta, também chamado de tronco cônico. Aqui tem um desenho de como faz essa operação, você dobra ela, conhecido como permear, você permeia ela, só que deixa uma extremidade, entre uma extremidade e a outra, mais ou menos 1 metro aqui, ó. Tá? Aí você vem enrolando lá da extremidade contrária, vem enrolando em direção às duas empatações. Tá? Então isso aqui, ó, é espiral, não pode, tem que ser aduchada ou zigue-zague. Aqui está outro desenho da aduchada. É muito simples, tem muitos vídeos aí na internet como faz isso. As mangueiras de incêndio dos hidrantes internos podem ser acondicionadas alternativamente em zigue-zague, por meio de suporte tipo rack com acoplamento tipo engate rápido nas válvulas dos hidrantes. Aí tem uma figura na IT. Essa mangueira está em zigue-zague, porque ela vem assim, ó. E ela fica no suporte chamado rack. E aqui está conectado já, nós chamamos isso aqui de pré-conectado, um esguicho, de forma que o uso desse acoplamento fica mais prático, digamos assim. Então é só pegar a ponta da mangueira aqui e puxar e pronto. Você já vai esticar a mangueira diretamente sem precisar pôr no chão, lançar ela, conectar o esguicho, porque já está tudo conectado. A mangueira está conectada no registro de ângulo e o esguicho está conectado na outra extremidade da mangueira. Esse é o tal zigue-zague. Aqui uma foto que eu peguei na internet, tá vendo? Aqui é o rack. Aqui o esguicho já conectado na mangueira de 40 milímetros. Aqui já conectado no registro de ângulo. Aqui. E aí, caso de incêndio, é só puxar o esguicho e vem puxando a mangueira e, né, abre o registro de ângulo. Se tiver uma botoeira de acionamento, você vai apertar o botão verde para ligar uma bomba de incêndio. Se não houver, será um sistema automatizado por bomba jockey ou uma chave de fluxo, ou válvula de fluxo. Esse item aqui, o abrigo deve ter utilização exclusiva conforme estabelecido nesse item. Então esse abrigo é só para hidrante. E aqui tem, peguei na internet, aqui tem uma bandeja para condicionar a mangueira, para colocar a mangueira. E enfim, aqui esguicho, aqui é um conjunto, a mangueira, o abrigo do hidrante, ou caixa de hidrante também é a mesma coisa. Aqui, válvulas para hidrantes ou mangotinhos. Então, aqui já entra na questão das válvulas. As válvulas para hidrantes devem ser do tipo globo angulares DDN65, 2,5 polegadas. As válvulas globos angulares de diâmetro DN50, 2 polegadas, para sistemas tipo 1 e 2, quando for adotada essa tubulação com esse diâmetro. Então, se você estiver lidando, assim, de forma geral, com risco baixo, tá? De uma forma geral, é sempre bom consultar a IT22. Você pode usar 50 milímetros, que é 2 polegadas, para risco baixo. Fica muito atento, né? Porque eu já vi gente fazer instalação de risco médio com 2 polegadas e tomar um Comunix, aí tem que desmanchar tudo, já pensou?
Então 2 polegadas é para sistema tipo 1, que é mangotinho, e sistema tipo 2. Então o sistema tipo 2, por exemplo, é utilizado em residenciais, que são risco baixo. É utilizado em indústrias de risco baixo, por exemplo. Então aí você tem que consultar a tabela 2, a tabela 3 da IT22, né, para saber se você for usar mangotinho, é sistema tipo 1. Se for tipo 2, no geral, você estará lidando com uma edificação de risco baixo. Aí pode usar 2 polegadas. Né? Muito cuidado aqui para não fazer uma instalação dessa e depois já pensou ter que desmontar tudo. As válvulas para hidrantes com saída oblíqua ou saída reta, que é esse tipo de válvula aqui, ó. Isso aqui é uma válvula, ó, saída reta. Porque o tal do registro de ângulo, ele tem um ângulo assim, eu acho que, não lembro qual o grau desse ângulo. E essa daqui não, veja que está aqui, ela sai direto para baixo, de forma oblíqua. É difícil encontrar esse tipo de válvula, eu confesso. Com saída reta deve possuir junta de união tipo engate rápido compatível com as mangueiras usadas pelo Corpo de Bombeiros Militar. Aqui não precisa se preocupar que sempre que você for comprar uma caixa de um registro de ângulo ou qualquer peça, elas vão ter um engate rápido compatível com as mangueiras usadas pelo Corpo de Bombeiros. A válvula para hidrantes deve atender os requisitos da NBR. Então, isso aqui é questão de construção da válvula e outros detalhes. Tá, aqui tem um registro de ângulo, um registro de globo angular. Isso aqui, essa parte aqui é rosqueada na tubulação de 63 milímetros. E aqui, nessa parte aqui, é rosqueada uma junta de união ou engate rápido, que pode ser de 65 milímetros ou de 40 milímetros, depende do tipo de sistema que você estará lidando. Uma mangueira de 1,5 ou 2,5 polegadas, tá? Então depende. 2,5 é sempre quando você está lidando com risco alto. A maioria dos casos, a mangueira de 2,5 é utilizada para edificações de risco alto, como um depósito J4, risco alto, uma indústria I3, risco alto. Aqui tem outra fora registro de ângulo porque ele tem esse ângulo aqui. Tá vendo? Um ângulo aqui. E aqui é rosqueada a junta de união. Que é o registro de globo. As válvulas de registro de globo são equipamentos especificamente desenvolvidos para sistemas hidráulicos de combate a incêndios que possuem a função de fornecer água em pontos próximos ao foco do incêndio, visando minimizar os efeitos do fogo. Então, o registro globo é especificamente desenvolvido para sistemas hidráulicos de combate a incêndio. Hidrante, sistema de espuma, sistema de resfriamento. Aqui eu coloquei a diferença. A maior diferença entre as duas válvulas, a globo e a de gaveta, é que a válvula de gaveta é utilizada para bloqueio completo. Então, quando você pega uma válvula de gaveta, a válvula de gaveta não vai fechando aos poucos. Você vira e ela fecha de uma vez. E a válvula de globo, você consegue ir abrindo de forma que a água vai passando ali, você vai dando abertura gradual e a água vai passando ali. E a válvula de gaveta não, ela fecha de uma vez. As válvulas para mangotinhos devem ser tipo esfera. Aqui nós estamos falando do sistema tipo 1, mangotinho. Então sempre que falar sistema tipo 1, lembra que é referente a mangotinho. O sistema tipo 2 é mangueira. O tipo 1 é mangotinho. E aqui tem um exemplo, com a mangueira semi-rígida, ela tem que ser enrolada num carretel. E aqui tem uma vantagem que é a facilidade, é só pegar o esguicho aqui e sair puxando que a mangueira vai ser desenrolada, porque ela vai girar nesse carretel. Tipo esfera de abertura rápida, de passagem plena e diâmetro mínimo, então o diâmetro mínimo é 25 milímetros. Tá? Esse esguicho aqui é um esguicho de 25 milímetros. Atendendo as condições da NBR 16642. Requisitos específicos. Bom, aqui entre o tipo de sistema. Os tipos de sistemas previstos são dados na tabela 2. Depois nós vamos ver lá na tabela 2 que ela fala o tipo de sistema. Sistema tipo 1. Qual a pressão que você tem?
ter no hidrante mais favorável? Qual a vazão? Sistema tipo 2, qual a pressão, vazão? Qual o tipo de diâmetro da mangueira? Sistema tipo 3. Então, estão todos na tabela 2. As vazões da tabela 2 devem ser obtidas na saída das válvulas para hidrantes, considerando os mais favoráveis hidraulicamente. Antigamente, pessoal, essa vazão era obtida lá na ponta do esguicho. Então, aqui você tem o esguicho, essa vazão era tirada aqui. Agora, a IT22, agora não, já faz um tempo, ela fala que você vai obter essa vazão na válvula. Então, você pega lá a válvula, tá aqui a válvula. Nossa senhora, tá ruim demais. Aqui a válvula. Você vai obter a vazão aqui, ó. A vazão vai ser aqui agora. Vazão que vai ser na válvula. E, como eu falei, se você estiver lidando com prédio antigo, estiver calculando pelo IT43, aí você vai considerar a vazão no esguicho, que é esse caso aqui. Que antigamente era usado o esguicho agulheta, agora a exigência é de esguicho regulável. Então, o que muda lá na IT43, você vai calcular a vazão no esguicho. Na IT22, na legislação atual, a vazão que fala aqui, ó, na saída da válvula. Então, continuando aqui, a edificação onde for instalado o sistema tipo 1, mangotinho, como eu falei. Então, é legal que você decore isso. Né? Pô, falou tipo 1, é mangotinho. Cara. Tipo 2 para frente é abrigo de hidrante com mangueira. Deve ser dotada de ponto de tomada de água de engate rápido para mangueira de incêndio de diâmetro de 40 mm, conforme anexo A. Então, se você optar em instalar um sistema tipo 1, você tem que ter uma tomada de água de 40 milímetros, tá? Conforme o anexo A que nós vamos ver depois. Mas tem que lembrar, optou por sistema tipo 1, eu tenho que ter em algum lugar um ponto de tomada de água de 40 milímetros, tá? Para cada ponto de hidrante ou de mangotinho, são obrigatórios os materiais escritos na tabela 4. Então, tabela 4 nós vamos ver mais para frente. Então, aqui esse desenho mostra melhor. Isso aqui é o sistema tipo 1, mangotinho, como eu falei. Aqui tem o esguicho regulável, a mangueira semirrígida, o abrigo, o carretel aqui axial. Então, é só puxar a ponta aqui, puxar o esguicho, e você vai ter rapidamente uma linha de mangueira para combater incêndio. Lógico, abriu o registro, a válvula de abertura rápida, que abriu, o sistema entra em ação, se for botoeira, você aperta uma botoeira, e aqui tem que ter a tomada de água para a mangueira de 140 milímetros. Então, alternativamente, você pode ligar uma mangueira aqui de 40 milímetros nessa tomada de água aqui, e usar um esguicho, também fazer. Alternativamente, um combate a incêndio usando uma mangueira comum. Então, distribuição dos hidrantes e mangotinhos. Então, aqui é um item importante para projetos. Né? Então, vamos lá. Os pontos de tomada de água devem ser posicionados nas proximidades das portas externas, escadas e o acesso principal a ser protegido. Não mais de 5 metros. Então, o que fala isso aqui? Você tem aqui uma porta, digamos que essa seria a porta principal. Então, a não mais de 5 metros tem que ficar um hidrante. Então, é bom que você, 5 metros aqui do acesso principal. Qual é o acesso principal? Se tiver 2, 3 portas, você escolhe qual será o acesso principal para você. E a partir daí você coloca o hidrante a 5 metros. Eu sugiro que você comece o seu projeto por aqui, que aí você já tem desse item. E depois, é lógico, vai distribuindo os hidrantes, vendo as áreas de cobertura com o layout interno. Tá? E continuando, nas posições centrais, nas áreas protegidas, devendo atender o 5711, que é a área... no geral, você considera 30 metros de mangueira. Pode considerar o jato? Pode, mas tem condições para isso, nós vamos ver adiante. Não pode ficar dentro da antecâmara da escada
tipo PF, prova de fumaça, tem que ficar fora das escadas ou antecâmbio. Você não pode pôr hidrante dentro das escadas. Embora alguns prédios antigos, alguns prédios têm hidrantes, estão no lance de escada. São prédios antigos, da década de 80. Tá, pode isso? Precisamos olhar de T43, mas em T43 não fala nada, mas enfim. Isso pode ser argumentado que atendeu a legislação da época. Aliás, antes de 83 não tinha legislação de proteção contra incêndio. Né? As pessoas faziam aí um pouco assim... do bom senso. Né? Então, aqui a altura que a caixa de hidrante tem que ficar de 1 a 1,5 do piso. Então, a caixa de hidrante aqui... agora ele não fala se é do inferior... Eu entendo que seja essa parte, a parte superior aqui, ó, 1 metro acima do piso. Tá? Ou do registro de ângulo. Depois a gente vê isso com mais calma. Mas aqui, no geral, é de 1 metro a 1,5 metro do piso. Tem que ficar o registro de ângulo. Depois você vai pôr a caixa para condicionar a mangueira. Então vamos lá. No caso de projetos utilizando hidrantes externos, isso aqui também é um item importante para o projetista tomar algumas decisões. Devem atender ao afastamento mínimo de 1,5 vezes a altura da parede externa da edificação a ser protegida, podendo ser utilizado lances de até 60 metros de mangueira de incêndio, preferivelmente lances de 15 metros, desde que devidamente dimensionados por cálculo hidráulico. Recomenda-se, nesse caso, que sejam utilizadas mangueiras de incêndio de diâmetro DN65, 2,5 polegadas. Quanto maior o diâmetro da mangueira, menor a perda de carga. Então, aqui, ó, para a redução da perda de carga, e o último lance DDN40. Então, o último lance aqui, no caso, o último lance de 15 metros, utilizar o DN40, porque aí você diminui a perda de carga dessa forma, porque usa uma mangueira de diâmetro maior e lá no final você usa uma mangueira de diâmetro menor. Tá? Exatamente para facilitar o manuseio que se coloca uma mangueira de 1,5 ou 40 milímetros. Prevemos uma redução de mangueira de DN65 para DN40. Então, existem situações em que é interessante se pensar no hidrante externo, né? Que gera uma economia. Quando se tem espaço para isso, você tem aí... Tem empresas que têm áreas grandes, né? Tem espaço para fazer isso. Aí, do ponto de vista econômico, é interessante e atende à legislação. Então, como seria isso? Aqui ele fala 1,5 vezes. Então, imagine aqui, eu vou fazer um corte da edificação. Aqui tem uma parede. E aqui é a edificação. É um corte. E aqui tem uma porta, vai. Imagine que essa parede aqui, vamos colocar aí que ela tem 6 metros. Aí você tem um baita de um espaço, um terreno grande aqui. Bom, vamos optar em fazer, então, um hidrante externo. Desculpe o desenho, mas eu estou fazendo com o mouse aqui. Qual o afastamento tem que ter dessa parede? 1,5 vezes o valor de 6. Então, seria o seguinte, 1,5 vezes, então 6 mais metade. Então, seria 6 mais metade de 6. Então, ele teria que estar afastado, tem que estar afastado 9 metros para que seja considerado um hidrante externo. Está aqui o hidrante externo. Aí você pode colocar aqui uma mangueira de 60 metros. Que ele fala, você começa com um DN65, mas ali está como preferencialmente. Né? E depois você reduz para um DN, que eu esguicho, um DN40, para que seja mais fácil. É lógico que uma mangueira DN40 é muito mais fácil de manusear do que uma mangueira DN65, que ela tem um diâmetro maior, é lógico. Tá? E aí,
pode-se utilizar 60 metros de mangueira. Então, é um caso a ser estudado pelo projetista, porque em algumas situações, um hidrante só, põe apenas um hidrante e ele protege uma boa parte da edificação. Depois você põe mais um hidrante, então há uma economia aí, mas não dá para aplicar em todos os casos, tá? Então, se for feito isso, esse hidrante vai ser chamado de H externo. Então, aqui vai ser um hidrante, um H externo, conforme o item que nós comentamos aqui, ó, hidrante externo, tá? Está afastado uma vez e vem. Então, pega a altura da edificação, a altura da parede externa e soma mais metade dessa parede. Tamanho, a dimensão, o comprimento dela, mais metade dela. No caso 6, pegou 6 mais a metade de 3 dá 9. Esse tem que ser o mínimo afastamento. Tá? Pode ser 10? Pode ser 10,5, enfim, tem que ter mínimo 9. 9,10 pode, sim. Aí considera hidrante externo. Aí é muito decisão do projetista, mas é bom que saiba que tem essa opção. A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação, portanto, deve ser projetado de tal forma que dê proteção em toda a edificação, sem que haja necessidade de adentrar as escadas, antecâmeras ou outros locais determinados, exclusivamente para servir de rota de fuga dos ocupantes. Então, você não pode projetar um hidrante dentro da antecâmara da escada, nem tampouco dentro da escada. Tá? Por quê? Um hidrante dentro da escada vai comprometer, vai atrapalhar a saída dos ocupantes, então não pode. Se houver outro lugar também que possa atrapalhar, você não deve localizar o hidrante nesse local. Então aí entra o estudo da edificação, conhecimento da edificação, né? Visita técnica para você conhecer como é que é o dia a dia daquela edificação, como é que é o operacional dela e definir a melhor situação, a melhor posição desses equipamentos, né? Isso é um estudo que tem que ser feito com cuidado, tá? Então eu vou parar nesse slide no 34 e daqui a pouco nós voltamos. Muito obrigado.